Vamos lá. Para quem talvez ainda não esteja familiarizado com o método de biólise de tirantes, o que que ele é? Basicamente, você pega um modelo de treliça interno na viga, que inicialmente, não sei se todo mundo vai lembrar disso, mas quando a gente estuda esse cisalhamento lá na faculdade, a gente aprende que a teoria de cisalhamento para concreto armado surgiu daquela treliça clássica de Mich, tá? Lá no início de 1900 e pouco. E aí, tudo que a gente calcula de cisalhamento para viga de concreto armado normal hoje é baseado nessa teoria, certo? Só que não dá muito bem para a gente assumir essa teoria para tudo. Então, surgiu um pesquisador alemão, que é o Schlapp, que é esse nome aqui, ó, tá? Mais uns outros pesquisadores de parceria com ele, que falaram o seguinte: se a gente extrapolar a treliça clássica de Mich para todas as regiões das estruturas bidimensionais. E aí surgiu a ideia da metodologia de resolver estruturas por bioses tirantes. Se você for pesquisar esse termo em inglês, que em português não tem tanta coisa, você tem que escrever Stas and Tie, tá? Que aí, se a gente for fazer a tradução literal, seria escoras e tirantes. Só que o nome biela acabou popularizando mais, embora tecnicamente não seja mais correto, é o que acabou ficando popular no meio técnico brasileiro, tá? Então, o que consiste o método de biase tirante? Eu vou pegar a região comprimida do concreto e vou concentrar em bielas. Essa biela vai ter que ser resistida pelo concreto no seu contorno, para não esmagar. E para equilibrar essa treliça interna, eu vou ter os meus tirantes, que vão ter que ser resistidas pelas armaduras. E aí a armadura tem que estar devidamente calculada e detalhada para o modelo de cálculo de treliça que eu adotei. Beleza? Aí, para a gente verificar essas tensões que vai ter ao longo da viga e o cálculo do aço, a gente vai estar sempre seguindo o que tem na NBR 618. E o que a NBR 618 fala, tá? Já atualizando em vocês. Na época desse artigo, a gente usou a NBR 618 de 2014. Hoje, a NBR 618 está no ano de 2023. Mas para o que está apresentado aqui nesse artigo, não muda nada, tá? Não teve nenhuma atualização. Então, o que a gente tem lá na norma? A gente tem o fator de efetividade do concreto, igual você vê lá para o cisalhamento, que é o alfa V2, que é 1 menos FCK sobre 250. Lembrando que aqui nessa equação o FCK tem que entrar em MPa, tá bom? Aí você tem lá as tensões de resistência do concreto para cada tipo de situação. É muito importante a gente reforçar que essas tensões são para elementos bidimensionais. Foram idealizadas para isso. Quando você vai para um elemento tridimensional, esse comportamento vai mudar. Tá? Então, para uma viga, é completamente coerente a gente adotar esses valores aqui. Então, a gente tem a tensão FCD1, que vai ser para as regiões totalmente comprimidas. Vai ter a região FCD2, que é para a região comprimida com tensão transversal. Normalmente são as mesbelas inclinadas, tá? Então, aí fica aqui uma curiosidade. Ó. Você que estuda cálculo de cisalhamento, o VRD2, ele partiu desse FCD2, tá? Que é a continha que tem lá na norma. E tem o FCD3, que é mais para verificação de reação de apoio. Basicamente, o que o pessoal da norma fez? Pegou o 0,85 mais o 0,6, dividiu por 2, chegou nesse valor aqui arredondado, tá? Não é nada glamouroso, mas é o que aconteceu. Para calcular o aço, é só você pegar a reação de tração e dividir pela tensão de escoamento do aço.
Então, essa parte aqui, pelo menos, é bem básica. Essa parte aqui de FCD1, 2 e 3, para quem não está habituado com belos estirantes, já é aí uma certa novidade, mas não são cálculos complexos de serem feitos, tá? O que é complicado é idealizar a treliça. A gente vai ver isso aí ainda mais na frente. Então, só para reforçar aqui, como que é calculado uma viga com abertura se a gente for usar lá a teoria do Leonhardt-Monin e do Susekind. É o que tem nessa imagem aqui. A gente pega a viga, localiza onde está o furo, faz um corte no meio do furo, aí vai ter essa figurinha que a gente está vendo aqui, e vão ter os esforços. O que a gente tem aqui? Cisalhamento, que ao meu ver, momento fletor, que é o M. Qual que é o grande problema dessa teoria aqui? Se a gente pegar essa força cortante à esquerda e fazer o somatório com a força cortante à direita, a gente até encontra um equilíbrio, que V é igual a 0,9V mais 0,1V. Então, isso aqui está tendendo equilíbrio. Se a gente pegar o momento, não é isso que acontece. O momento fletor à esquerda ele não equilibra com o momento fletor à direita. Por quê? Aqui ele está assumindo o esforço normal no eixo da peça. Se você estiver adotando a teoria do Leonhardt, se você estiver adotando a teoria do Susekind, ele coloca essa compressão no centro de compressão da seção transversal, como se fosse uma viga de seção cheia, e a resultante do aço ele coloca aqui no CG da armadura. Então esse braço de alavanca fica um pouco diferente. O momento fletor aqui, ele até equilibra com essa força normal e esse braço de alavanca. Então, o que acontece? O momento fletor à esquerda, ele até se equilibra com a força normal de compressão e tração e o braço de alavanca. O problema é que os autores assumiram que isso fosse um comportamento similar a uma viga Verendel. Então ele pega esse cisalhamento aqui, multiplica por esse bracinho de alavanca no meio da abertura e coloca esse momento adicional superior e inferior. Quando você coloca esse momentinho aqui adicional, aí a tua equação de equilíbrio da seção transversal fica furada, entendeu? Então, assim, numericamente, a solução não está 100% coerente. Foi uma simplificação aqui que eles tentaram adotar. Na prática, pessoal, quando você tem um furo pequeno, isso aqui é relevante, tá? A gente vai ver melhor isso lá na frente. Quando você tem uma abertura já um pouquinho mais considerável, aí já fica mais preocupante você fazer essa análise. De todo jeito, o que o pessoal fez lá na Alemanha? Eles ensaiaram algumas vigas com abertura, compararam as armaduras calculadas por essa metodologia e ensaiaram para ver se ela rompia. Aquelas vigas do ensaio apresentaram uma capacidade resistente ok. Qual que é o problema da limitação do ensaio? Era tudo viga bem apoiada com um furo num lugar de certa forma favorável, entendeu? Então, não dá para você pegar uma coisa muito pontual e querer extrapolar para botar esse furo em qualquer canto da viga. A gente vai ver que, dependendo do tamanho e da posição do furo, o comportamento da minha viga é completamente diferente e assumir essa metodologia de cálculo vai ter momentos que você vai estar superdimensionando a armadura na viga e vai ter momentos que você vai estar subdimensionando a armadura na viga. Quando eu superdimensiono, eu estou botando mais ácido do que de fato precisa. Quando eu subdimensiono, eu estou botando menos ácido do que precisa.